Fala pessoal, tudo bem? Álvaro Brizola do canal Megapixels e hoje eu quero fazer um review completo da Sony FX3. É um dos últimos lançamentos da Sony, uma câmera que foi desenhada para um público que quer fazer trabalhos profissionais com vídeo. Como tem um monte de coisa tecnológica aqui interessante nessa câmera, eu acho que esse vídeo vai ficar longo, então dá uma olhada na descrição para que você encontre o nosso índice e possa pular especificamente para o seu ponto de interesse. O objetivo desse vídeo é ajudar as pessoas que estão considerando comprar essa câmera a tomar uma decisão informada e também a informar as pessoas que são apaixonadas por tecnologia de captura de imagem, papo nerd sobre câmera, a perceber o quanto que a tecnologia de ponta está se popularizando em equipamentos como esse. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Tá interessado? Vamos nessa! Ok, pessoal, vamos então direto ao assunto e vamos começar falando sobre as características que mais importam para profissionais de vídeo. E a primeira delas é o alcance dinâmico. Essa câmera aqui te entrega 15 stops de alcance dinâmico. Lembrando que o alcance dinâmico é a habilidade de uma câmera conseguir enxergar detalhes das partes mais claras e das partes mais escuras ao mesmo tempo numa imagem de alto contraste. E com essa câmera aqui você pode deixar os seus brilhos, os seus highlights, o céu talvez, até 15 vezes mais claro do que a sombra mais escura da sua cena. E ainda assim nada vai ficar estourado e você não vai perder nenhum detalhe. O que é impressionante quando você compara com câmeras mais consumidoras que em geral entregam de 10 a 12 stops de alcance dinâmico e normalmente a ISO 100, quando você aumenta o ISO vai reduzindo cada vez mais esse range. Gente, 15 stops de alcance dinâmico a nível câmera de cinema. Pensa, por exemplo, na C300 Mark III ou até mesmo na Red Komodo, que são câmeras que custam 4, 5 vezes o preço dessa daqui, elas entregam 16 stops de alcance dinâmico. Você tem que ir para uma Red Dragon para conseguir chegar a 18 stops de alcance dinâmico. Então, por essa faixa de preço, por esse tamanho, eu acho que 15 stops não vai deixar ninguém decepcionado. A segunda característica que importa bastante para o tipo de profissional que vai comprar essa câmera, que são pessoas que vão fazer eventos, casamentos, vídeos corporativos e que por consequência não tem muito controle sobre a luz e na maioria dos casos está trabalhando em ambientes com iluminação deficiente, é então a performance em baixa luz. E com essa câmera aqui o seu ISO chega a até 409.000. E gente, é claro que a 409.000 a imagem não vai ficar muito legal, são mais para situações extremas, mas tendo dito isso, eu acho que você pode tranquilamente deixar a ISO 51.200 e ainda assim a câmera vai entregar um nível de ruído digital perfeitamente aceitável para que a cena vá ficar lá no seu vídeo final do casamento, no seu vídeo corporativo, sem nenhum problema. Mas o que eu acho que é mais legal sobre essa câmera é que ela tem dois ranges de ISO. Você tem o primeiro range que vai de 100 a 10.000, com ISO base 640. Você tem o segundo range que começa a 12.800 e vai até 409.000, com ISO base de 12.800. E isso muda significativamente a forma com qual você vai gravar vídeos. O que eu faço, por exemplo, é setar e cravar o ISO dessa câmera no ambiente claro a 640, o que normalmente vai fazer a cena ficar clara demais. E aí então eu uso um filtro de densidade neutra variável na frente da lente e é com ele que eu ajusto a minha luminosidade, sem mexer no ISO. Obviamente eu tenho que compensar pela minha decisão com relação à abertura do diafragma, a qual eu utilizo para efeitos estilísticos, para deixar o fundo desfocado ou não, e ainda assim ajusto a minha luminosidade com o filtro, mas o ISO não muda, o ISO fica cravado lá 640. Quando eu mudo e vou para um ambiente mais escuro, talvez um ambiente interno, aí eu faço a mesma coisa, só que no segundo range de ISO, deixando o ISO cravado a 12.800, que na maioria das situações é muito ISO até para ambientes internos. E aí nesse caso eu mais uma vez coloco um filtro de densidade neutra variável na ponta da lente e vou ajustando a minha luminosidade por ele, sem mexer no meu ISO. Ou seja, o meu workflow ficou muito mais simples, porque agora eu não tenho que me preocupar tanto com configuração de câmera, eu posso me dedicar à parte mais criativa, à parte de contar a história, dos enquadramentos, da composição, e ainda assim consigo ter uma imagem muito melhor, porque o meu alcance dinâmico não vai mudar de cena para cena, porque o meu ISO está fixo no ISO base, que é aquele que me entrega o maior alcance dinâmico na relação alcance dinâmico-ruído, é a melhor opção que eu posso escolher para essa câmera. Então, se você me perguntar o que eu penso com relação à performance em baixa luz dessa câmera, eu acho que a única coisa que eu posso te dizer é que ela é uma câmera monstro, com relação ao alcance dinâmico, muito melhor, inclusive, do que câmeras de cinema como a Canon C300 Mark III, ou até mesmo a Red Komodo, que não tem uma performance em baixa luz tão legal quanto que essa câmera aqui entrega. Vamos falar agora sobre a resolução, frame rates e codecs, porque no final das contas quem faz trabalhos profissionais vai querer editar e vai apreciar ter um pouco mais de flexibilidade, poder puxar um pouco mais na sua correção de cor. Gente, essa câmera aqui entrega impressionantes 4K, 120 quadros por segundo, 10 bits, 422
600 megabits por segundo All-Eye, com áudio, com autofoco, sem limite de gravação e sem superaquecer. Ou seja, realmente é para quem está querendo colocar essa câmera no limite. E se isso ainda não te impressionou, essa câmera aqui também é capaz de fazer vídeos 4K 60 quadros por segundo, com autofoco e por aí vai, em ProRes RAW, através do Atomos Ninja 5 na saída de HDMI. Não tem nada que te impede de fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. E isso é importante, porque com essa câmera você também tem modos dessaturados, como o S-Log2 e o S-Log3, que são perfis que têm pouco contraste propositalmente para que você tenha um ponto de partida mais neutro para sua correção de cor e então possa colocar sua personalidade, colocar sua identidade no seu color grading. Ah, mas Álvaro, o tipo de casamento que eu faço é mais simples, eu não preciso tanto disso, e aí se eu tiver que gravar com esse tipo de codec vai ocupar muito cartão de memória é caro para ser rápido, para conseguir pegar esse tipo de arquivo, não sei se isso é tão interessante para mim. Bom, nesse caso, a câmera também te dá a opção de gravar em 8 bits 420, que é o que a maioria das câmeras consumidores entregam, só que para compensar esse fato, ela te entrega o S-Cineton, que é um perfil de cor que antigamente só era encontrado em câmeras super caras da Sony, como por exemplo a Venice, né? E agora você consegue encontrar aqui nessa faixa de preço. E é um perfil de cor onde os tons de pele ficam bem naturais, fica com um aspecto bem cinematográfico, muito bem avaliado pela maioria dos coloristas aqui nos Estados Unidos. Muita gente fala que nesse perfil de cor você sequer precisa editar. Eu acho que ainda assim precisa fazer um pouco de correção de cor, mas o pouco que você precisa fazer é suficiente mesmo com o arquivo 8 bits 420, porque a imagem tem muito mais contraste e saturação e está muito mais próximo da configuração ou da aparência final desejada da sua imagem. Então eu acho que com relação à resolução, codec e qualidade do arquivo, ninguém vai ficar insatisfeito com esta câmera. Vamos falar um pouquinho agora sobre áudio, porque se você trabalha com vídeo, você sabe que o áudio é 50% do vídeo. E essa câmera, deixa eu colocar aqui nesse ângulo e talvez ajustar aqui um pouquinho o zoom e o foco. Essa câmera aqui, ela vem com esse top handle, que vocês estão vendo aqui, e nesse top handle você encontra um módulo para que você possa conectar até 2 microfones profissionais. Perceba que você tem 2 conexões de tamanho normal, XLR, então não é aquelas menorzinhas. E além dessas 2, você também tem uma conexão aqui, o input número 3, que é comum para aqueles microfones comuns que utilizam um plug de 3.5mm, tipo TRS ou P2, né, que ele tem 2 rodinhas pretas. Também pode encaixar os 2 aqui. E o que mais me impressiona é que todos os controles que você tem a respeito de cada um desses canais, deixa eu reduzir aqui um pouquinho o zoom e talvez ajustar um pouquinho mais o foco, eles estão aqui facilmente ao acesso da sua mão. Você pode controlar qual que vai ser o seu ganho, pode colocar low pass filter, pode dar atenuação de menos 10 ou menos 20 decibéis, pode linkar canais, pode ligar phantom power para cada um das saídas, cada uma das entradas XLR, e tudo isso sem precisar de nenhuma bateria externa, sem precisar alimentar isso com fontes externas de energia, porque o sistema inteiro é energizado através da sapata da câmera, que possui conexões eletrônicas que transmite a bateria que está aqui dentro da câmera para alimentar todo esse sistema. E os preamps são incríveis e ainda te dão a oportunidade de gravar em trilhas separadas. Então imagine você gravando um casamento, por exemplo, você tem a oportunidade de colocar um microfone de lapela sem fio no noivo e conectar aqui no input 3. Se você estiver perto da mesa de som do DJ e tiver um cabo longo o suficiente, você pode pegar a captura da saída da mesa de som e jogar aqui no input XLR número 2 e ainda assim ter um microfone shotgun conectado no input número 1 e gravar todos eles ao mesmo tempo. E aí na edição decidir qual deles que você vai utilizar ou alternar entre um e outro de acordo com aquilo que ficou melhor para cada momento. Então, gente, com relação à qualidade do áudio, eu acho que essa câmera aqui não deixa absolutamente nada a desejar a nenhuma câmera de cinema ou a nenhum gravador digital. Isso daqui você tem áudio profissional de qualidade através do top handle. Ah, Álvaro, e se eu não quiser usar o top handle? Isso aí é meio trambolho, né? Se eu tiver uma aparência menorzinha para a câmera. Você pode remover esse top handle sem nenhuma ferramenta, por sinal, e a câmera ainda assim te dá a oportunidade de colocar um microfone comum aqui no corpo da câmera, como todas as câmeras normalmente oferecem. Você pode colocar um microfone de 3.5mm aqui e também já tem uma saída de fone de ouvido que lhe ajuda a monitorar a qualidade do áudio. E como você tem até 4 trilhas separadas, no menu você pode escolher qual trilha que você quer monitorar. Tem vários flavors aí para você escolher. Quer monitorar os 2 lados no canal 1
os dois lados no canal 2, ou você quer colocar o 1 e o 3 de um lado, o 2 e o 4 do outro, quer colocar um aqui, o 2 aqui. Você escolhe como é que você vai monitorar o seu áudio através da saída de fone de ouvido, que é para realmente ninguém botar defeito com aquilo que você tem de qualidade de áudio nessa câmera. Então, até aí já tá ficando bem impressionante, né? Vamos falar um pouquinho agora sobre redundância. Essa câmera aqui foi desenhada com a ideia de atender o público profissional. Então, eu queria mostrar para vocês aqui por esse ângulo que essa câmera vem com 2 entradas para cartão de memória. E isso abre uma série de opções para você. Você pode, por exemplo, falar assim para a câmera: olha, eu vou gravar continuamente, a câmera está ligada num power bank ou num V-mount battery, porque ela não tem limite de gravação e não superaquece. Então eu quero gravar um programa extremamente longo. Você coloca 2 cartões de memória e fala assim para a câmera: quando acabar o primeiro, já muda automaticamente para o segundo. E ela faz isso sem perder nenhum frame. E nada te impede de, durante a gravação, abrir a portinha, tirar o cartão de memória que encheu, descarregar a informação para o computador enquanto o cartão 2 está sendo carregado, e aí você volta o cartão vazio para o espaço número 1. E aí, quando encher o cartão de memória número 2, a câmera automaticamente volta para o número 1 e fica fazendo esse loop aí por quanto tempo você quiser, porque essa câmera não tem limite de gravação e não superaquece. Se isso não é algo que é tão interessante para você, você também tem a oportunidade de criar um backup automático na câmera, pedindo para que ela grave o mesmo arquivo, com o mesmo codec, com todo esse poder que a gente acabou de descrever, ao mesmo tempo em 2 cartões de memória. Assim, se por acaso o cartão de memória danificar, e aí você correr o risco de ter perdido a cena onde o padre fala agora você pode beijar a noiva, né? Se acontecer isso, vai devolver o dinheiro que a pessoa te pagou para gravar o casamento, pode ter certeza. E ainda vai ter um review ruim na internet. Agora você não corre mais esse risco porque tem que ser muito azarado para conseguir fazer com que os 2 cartões de memória se prejudiquem ao mesmo tempo. Aliás, se você quiser ainda, você pode até gravar externamente também no Atomos Ninja 5, que nada te impede de ter então 3 arquivos para conseguir ter mais segurança ainda se você quiser. Talvez a característica de redundância que eu mais gosto a respeito dessa câmera é o fato de que com ela eu posso gravar proxies internos. Então eu posso falar assim: câmera, grava para mim aqui o arquivo 4K 10 bits 422, mas ao mesmo tempo grava a mesmíssima coisa, com o mesmo áudio, com a mesmo tudo, só que a 720p. E aí na hora que eu faço isso, eu descarrego os 2 arquivos pro meu computador, e aí lá no DaVinci Resolve, lá no Premiere Pro, lá no Final Cut Pro, eu peço para que esse software de edição linke esses 2 arquivos. E então eu tenho a oportunidade de editar todo o vídeo a 720p, 8 bits 420, ou seja, até computadores bem antigos não vão ter trabalho para conseguir editar esse tipo de imagem, só que na hora de renderizar, eles aplicam todos os efeitos, todas as correções de cor, todos os cortes que eu fiz no arquivo de alta resolução em 4K e me entregam um arquivo de alta resolução. Essa é a vantagem de você conseguir trabalhar com proxies. Você não precisa de uma câmera como essa para fazer isso, porque qualquer vídeo que você grave, quando você joga no seu software de edição, você tem a oportunidade de pedir para que ele gere proxies para você. Porém, se você tiver gravado um dia inteiro de casamento, o seu computador talvez fique um dia inteiro, 24 horas, gerando proxies para que você tenha essa flexibilidade. Então você tem essa economia de tempo fazendo a câmera gerar proxies internamente aqui para você. E você também ainda pode gerar proxies a 1080p se você quiser. E aí você pode editar tudo em 1080p, que vai ser teoricamente o arquivo em proxy, e só quando você quiser puxar um pouco mais na correção de cor, ou quiser dar um zoom digital porque quer recompor alguma coisa, só nesse momento você usa os arquivos em 4K. Ou seja, tem redundância para deixar qualquer pessoa segura, eu acho que ninguém vai ter nenhuma dificuldade com isso. E já que a gente está falando então de segurança, vamos falar aqui sobre algumas características físicas que, na minha opinião, apelam também para o público mais profissional. E eu vou mostrar aqui esse ângulo da câmera. Quero que vocês percebam que essa daqui é uma câmera que tem um corpo de liga de magnésio. Isso daqui é um corpo de metal, gente. Isso daqui é um corpo que vai durar bastante. É feito para aguentar pancada. É resistente à água, resistente ao pó. Percebam que ela não é a prova d'água, tá? Ninguém pode achar que você pode mergulhar com ela na piscina que ela vai estragar completamente. Mas ela, se tomar uma chuvinha, se tomar um splash em cima dela, ela não vai. Ela é feita para aguentar esse tipo de situação. Ela é tão resistente que inclusive tem alguns pontos aqui, umas conexões, uns parafusos, para que você possa colocar acessórios adicionais. Esta é uma câmera que, se você olhar aqui por esse ângulo, você vai perceber que ela tem um ventilador, então ela tem um fan, ela tem um resfriamento ativo, né? E é isso que faz com que ela não superaqueça. É um ventilador extremamente silencioso, não vai ser pego pelo microfone em cima da câmera, mas você sente sim que tem calorzinho saindo por aqui quando ele está ativado. Ela te dá uma saída HDMI de tamanho normal, então não é nem a mini
e nem a micro, é uma saída de HDMI de tamanho normal. Como eu te falei, ela te dá tanto uma entrada para microfone externo, quanto uma saída para fone de ouvido, aqui na lateral. Ela também te dá uma conexão USB-C e uma conexão USB comum, tanto para você utilizá-la com um power bank, como também para transferir arquivos para o seu computador direto da câmera, sem tirar o cartão de memória. Ainda que essa câmera também te deixe fazer isso pela internet, porque ela tem Wi-Fi e também tem Bluetooth. Ela tem uma pegada super legal, tem uma série de botões customizáveis, e talvez a coisa mais legal dela é que ela tem In-Body Image Stabilization. Ou seja, o sensor dessa câmera é estabilizado, ele não é um sensor fixo. E ele é dessa forma para, tipo, quebrar um pouco das vibrações inevitáveis que alguém encontra quando está gravando com a câmera na mão. Então essa câmera aqui, você, mesmo que não tenha uma lente estabilizada, vai ter um pouco de estabilização pelo sensor. Você ainda pode ativar uma estabilização eletrônica que dá uma cropadinha na imagem, mas ajuda ainda mais. E tudo isso ainda pode ser combinada com a estabilização da lente, caso a sua lente tenha estabilização, como é o caso dessa daqui que eu estou utilizando. Se você não quiser utilizar nada disso, você também pode desativar tudo, porque essa câmera também tem um giroscópio de alta precisão que registra o movimento da câmera, e aí você pode jogar no Catalyst Browser, que é o software oficial da Sony, e fazer uma estabilização digital posteriormente, que vai ser muito melhor e muito mais rápido do que o Warp Stabilizer, por exemplo, do Premiere Pro. Ou seja, é uma câmera que entrega realmente tudo aquilo que uma pessoa que vai fazer vídeos profissionais precisa, desde que não seja, por exemplo, um vídeo para Netflix, um documentário para Netflix, uma cena de cinema. Também não é uma câmera desenhada para quem está querendo levar para viagem, para filmar os filhos na praia. Isso aqui é um produto, é um equipamento, é uma ferramenta para profissionais nessa faixa aí que eu estou descrevendo para você. Álvaro, por que não pode utilizar uma câmera dessa para fazer cinema ou para fazer Netflix? Porque existem alguns requerimentos para esse tipo de indústria que essa câmera não entrega. Por exemplo, timecode. Timecode é um negocinho que eu vou fazer um vídeo ainda falando sobre isso, mas basicamente você grava o horário com muita precisão em que cada frame estava sendo gravado e você entrega isso no metadata do arquivo. E isso é muito útil para a televisão, para que eles consigam saber exatamente em que momento vai colocar uma propaganda, quando vai fazer um corte para sincronizar com outro vídeo, para o editor saber qual o momento em que alguma coisa aconteceu. E esse é um pré-requisito para cinema, pré-requisito para fazer vídeos da Netflix, que você encontra, por exemplo, na Sony FX6, né? Tem uma entrada para timecode, que essa daqui não tem. Essa câmera até tem um gerador de timecode interno, tem um reloginho dentro dela que continua rodando mesmo que você tire a bateria da câmera, mas ele não é muito preciso. Então depois de, sei lá, 1 ou 2 horas ele já vai ter drifted, assim que a gente fala, ele vai ter se distanciado da realidade, ele não é um relógio preciso. E além disso, você não pode jam sync, você não pode colocar um gerador de timecode externo e colocar dentro da câmera para fazer isso. Então por esse motivo, essa não é uma câmera que vai ser utilizada para fazer trabalhos de cinema, para fazer produções para Netflix, por exemplo. E também profissionais provavelmente iam querer uma saída SDI, ao invés de simplesmente uma saída HDMI, porque com cabos HDMI você tem uma limitação de distância, de quão longo pode ser o cabo antes que você comece a ter problemas, e você não tem isso com SDI. Você até tem alguns adaptadores que convertem de HDMI para SDI, mas aí é mais custo, mais complicação, e aí no final das contas, se você começar a investir em tudo que você precisa para fazer essa câmera virar uma câmera de cinema de verdade, aí você valeria a pena ter comprado uma câmera de cinema de qualquer forma. Outra coisa é que essa câmera não tem o ND filter interno, né? Muitas câmeras de cinema já vêm com um built-in ND filter, para que você não tenha que colocar um filtro na frente da lente, você já tem um filtro aqui que fica atrás da lente, antes da lente, né? Para que você possa colocar até lentes que não lhe permitam utilizar filtros e consiga controlar aqui de uma forma muito rápida a luminosidade da sua câmera. A Sony FX6, por exemplo, tem um Electronic Variable ND Filter, que através de corrente elétrica decide quão escuro ou quão claro vai ficar, de forma que você pode ajustar a sua luminosidade sem ter stops bruscos, né? Você vai mudando gradualmente de uma forma quase imperceptível. Pode até colocar uma forma automática para você registrar a luminosidade que você quer e ele vai compensando de uma forma muito confortável, né? Você não vê um momento onde clica de um ponto para o outro. E essa câmera aqui não tem isso, e eu acho que talvez fosse uma das coisas que faria muito sentido ter numa câmera como essa, ajudaria muita gente, mas eu não sei quão mais caro ficaria e quão maior teria que ficar uma câmera para incorporar esse tipo de tecnologia. Álvaro, o que não é legal nessa câmera? Porque
Porque você sempre fala que nada é perfeito, até agora você só falou coisa positiva, aliás, bem empolgado a respeito dessa câmera. O que não é tão legal a respeito dela? Bom, a primeira coisa que eu vou te dizer que não é legal é essa telinha aqui. Essa telinha aqui, ainda que seja uma telinha flip, ainda que seja uma telinha que vai te permitir fazer ângulos mais baixos, ângulos mais altos, conseguir fazer vlog e tal, é uma telinha touchscreen para você navegar nos menus e também para você escolher o seu ponto de foco, né? Ele tem o touch focus, você toca em alguma coisa e essa coisa vai se movimentar e o foco fica cravado lá, né? Ainda que tudo isso seja verdade, essa é uma telinha super frágil, parece que vai quebrar a qualquer momento, parece uma casquinha de ovo. É uma telinha de baixa resolução e também é uma telinha que não brilha o suficiente num dia muito claro. Então, se eu estiver gravando do lado de fora, todos os benefícios que eu mencionei até agora são verdadeiros, mas talvez você precise de um monitor externo para conseguir enxergar realmente aquilo que você está gravando. Até porque essa câmera não tem um viewfinder, né? Não é como a Sony A7S III, que você poderia encostar o seu rosto num viewfinder num ambiente escuro e conseguir enxergar com precisão aquilo que você está gravando. Então, essa é uma das grandes desvantagens que eu vejo nessa câmera. A outra coisa é que essa saída de HDMI aqui, ela é muito frágil também. Eu, inclusive, já tive um problema com ela, tive que mandar para garantia, mas resolveu, ele já foi consertado na garantia. Então você tem que tomar muito cuidado, porque isso daqui não é algo muito seguro que você entrega na câmera. Mas fora isso, gente, eu acho que não tem muito mais do que se reclamar. Ela entrega tudo aquilo que um profissional nesse tipo de mercado precisa, principalmente com o fato dela ser pequena, leve, fácil de transportar, tranquila para armazenar. Dá para ficar o dia inteiro segurando ela na mão, fica fácil para você colocar num gimbal. E essas são as características que esse tipo de profissional vai precisar. Então esse foi o meu review, extremamente rápido, da forma mais dinâmica e objetiva possível que eu consegui encontrar. Espero que vocês tenham gostado. E eu quero saber muito a opinião de vocês nos comentários. O que vocês acharam dessa câmera? Para o seu negócio, você acha que ela vale a pena? Ou que está faltando alguma coisa que para vocês são deal breakers? Eu quero saber a opinião de vocês. Aproveita e dá uma olhada na descrição para conferir os links dos nossos cursos que a gente vende aqui no canal. E se você não está inscrito, se inscreve, clica no sininho para ativar a notificação. Isso ajuda a gente. Também deixa um comentário, deixa um like para nos manter motivados aqui a entregar esse tipo de conteúdo. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Até a próxima. Fui.